que você possa trazer no seu coração a bondade do Senhor e a justiça de Deus. A justiça nos livra de fazer algo errado, de emprestar a quem não se deve, para que a gente não possa perder amizades. A justiça nos faz andar de retidão com a vida e com os nossos negócios. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida e que você possa trazer para ela tudo aquilo que é da parte de Deus para você, para que você possa colher frutos e a sua vida seja, como diz aqui, a folhagem, sempre verde, sempre renascendo, viçosa, bem vista em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Nós queremos agora apresentar a vida dos dizimistas, ofertantes. Você que vai dizimar, ofertar, o faça em nome de Jesus. Pai querido, Deus santo, Deus amado, Deus bendito, nós queremos nesta manhã, Deus, te louvar, te bendizer e glorificar o nome do Senhor. E neste momento, Senhor, nós queremos apresentar a vida de todo dizimista, todo ofertante da casa do Senhor. Que a bênção do Senhor, que a graça, o amor do Senhor, que a justiça de Deus, como diz a tua palavra, Senhor, esteja sobre a vida do teu povo. Aquele, ó Deus, que não é ganancioso, aquele que é justo, aquele que é bondoso e misericordioso, que o Senhor possa prosperar, que as janelas do céu se abram, Senhor, e derrame bênçãos sem medida sobre a vida da tua igreja, sobre a vida daquele que crê na tua palavra, sobre a vida daquele que anda segundo os conselhos do Senhor. Pai, nós abençoamos e consagramos a Ti, Senhor, todos os dízimos e as ofertas que vão ser lançadas, ó Deus, no gasofilasto, e que o Senhor, ó Deus, possa estar com o Teu povo prosperando, abençoando, em nome de Jesus. Amém. Aquele que vai dizimar, o faça em nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, para sempre exaltado nos céus. Bom dia, paz seja com todos. Vamos orar pelo nosso caderno de oração? Amém? Pai Celestial, quero consagrar a Deus, a Ti, nesse momento, esse caderno de oração e também todos os nomes que aqui estão escritos. Eu apresento a Ti a vida de todos eles, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançá-los, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra hoje para vocês, que é um ensinamento que talvez você não é obrigado a fazer isso. Isso que eu vou trazer de ensinamento para vocês hoje. Você não é obrigado a fazer isso. Mas a Bíblia ensina e recomenda, e ela instrui que quem o fazem alcança a benevolência do Senhor. Amém? Então escute, vou falar de novo. O que eu vou ensinar aqui hoje, você não é obrigado a fazer, é um ensinamento.
é um ensino bíblico, porque, senta um pouquinho longe da Larissa, isso, sei que isso. Eu sei que é um ensinamento, mas nem tudo que a Bíblia ensina nós somos obrigados a fazer. Você faz se você quiser, amém? Mas quem o faz, quem fala assim, não, eu vou fazer isso, eu vou respeitar isso, porque está escrito, as pessoas que o fazem, recebem a bênção sobre a sua vida, amém? Diga graças a Deus. Então eu quero ler aqui, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, que fala sobre o nascimento de Samuel e precisamente a oração, o cântico que Ana fez, um cântico de alegria e de gratidão. Posso ler? 1 Samuel capítulo 2, está escrito assim, ó, então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Quem está ouvindo? O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos. E o que tinha muitos filhos, e a que tinha muitos filhos, enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Quem é que tira a vida? E quem é que dá a vida? O Senhor. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, tudo que acontece, mesmo sendo morte, é permissão de Deus. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Quem é que faz essas coisas? Então, eu vou ler de novo esse versículo, olha. O Senhor empobrece quem está bem, e enriquece quem está mal, e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos santos, bate o teu pezinho no chão aí, ó. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e fará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido.
Então Eucana foi a Ramá, à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém? Fecha os seus olhos aí. Pai celestial, Pai querido e santo, dá-nos a tua palavra como o Senhor tem ministrado no meu coração. Não deixe eu falar nada de mim mesmo, mas sim somente aquilo que está no teu coração, mas que sejam palavras de verdade e ensinamento para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Em nome de Jesus. Quero falar hoje sobre Samuel. Amém? A Bíblia fala que Samuel, ele foi um grande profeta. Amém? E Samuel, ele não foi um qualquer profeta, ele tinha um diferencial. Amém? Qual era o diferencial de Samuel? Samuel, ele nasceu com um propósito. A mãe dele era estéril, não ia gerar filhos, mas Deus, para exaltar o seu próprio nome, fez de uma estéril mãe de filhos. E tudo que Deus faz com propósitos. E Samuel tinha um propósito no reino de Deus. Samuel, ele foi gerado depois que o sacerdote Eli pôs as mãos sobre a sua mãe e disse assim: olha, o Senhor te conceda o desejo do teu coração. Eu quero lembrar você que a história diz que o sacerdote Eli já não andava muito bem com Deus. O sacerdote Eli, ele honrava mais os filhos do que o próprio Deus. Está entendendo isso aí? Mas ele ainda era sacerdote. Então, Deus colocou, só Deus pode. A Lorita não falou. Deus colocou, só Deus pode tirar. Deus exaltou, só Deus pode abaixar. Quem está entendendo? Então, mesmo Eli, estando brigado, desobediente a Deus, Deus ouviu a oração dele e o toque da mão dele sobre Ana, e Ana concebeu depois daquela bênção que ela recebeu do sacerdote. Quem está entendendo? Então escute, o fato é que Ana estava em paz com Deus. Quem está entendendo? Ana estava vindo até o templo buscar algo de Deus. Então, entre Ana e Deus estava tudo bem. Não importa o que o sacerdote Eli estava fazendo. O que importa era o coração e a intenção do coração de Ana para com Deus. Amém? Porque mesmo Eli estando brigado, desobediente a Deus, honrando mais os filhos do que a Deus, Deus ouviu a oração dele e a bênção dele sobre Ana. E Ana gerou, ela engravidou. Amém? Então, continuando. Qual era o diferencial de Samuel? Samuel, quando sua mãe engravidou, ele nasceu, ela teve ele, e quando ela o desmamou, diga desmamou. Quem é mãe aqui? Deixa eu ver. Sabe o que é desmamar? Então, quando desmamou o menino, ela foi lá no templo e ela deu aquela criança ao sacerdote Eli. O sacerdote Eli
Traz um cafezinho para o Wagner aqui, fazer um favor. O sacerdote Eli, irmãos, o sacerdote Eli passou a ser pai daquela criança. Pai daquela criança. Ele passou a criar aquela criança. Aquela criança não era igual a essa igreja aqui que abre terça, quarta à tarde, quinta e sábado à noite para os jovens, domingo não. Era igual uma residência, era uma casa. O sacerdote, ele morava lá. E o Samuel, ele cresceu dentro do templo. Ele foi consagrado, a sua mãe o consagrou na barriga ainda a Deus. Porque Samuel era uma resposta de oração. Quem está entendendo? Ela queria um filho, Deus deu o filho para ela, e ela disse assim, olha, Deus, se o Senhor me der um filho, esse filho que o Senhor me der, eu vou dá-lo no altar, eu vou entregá-lo para ele servir a Deus, ele será nazireu de Deus. Nazireu é uma pessoa consagrada a Deus, né? Não bebia, não cortava o cabelo, morava no templo. Esse era o diferencial de Samuel. E a Bíblia diz que os filhos de Eli cada vez mais faziam as suas barbaridades. O que eles faziam? O templo era um troço muito grande. E eles pegavam as servas, as mulheres, e faziam sexo com elas dentro do templo. Não sei que lugar, mas eles faziam essa atrocidade dentro do templo. E o templo, meu irmão, não é lugar de atrocidades. O templo é lugar de guerra, é lugar de batalha, é lugar de cura, é lugar de amor, é lugar de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os ensinamentos de Deus. O templo é um lugar que as pessoas têm que vir até ele para receberem uma bênção. As pessoas não vêm no templo à toa. Todo mundo que vem no templo, eles têm que vir no templo com a intenção, o desejo de serem abençoados por Deus. É uma benção. Só de você estar vivo e respirando, você já está sendo abençoado. Eu acabei de ler aqui o cântico de Ana que diz que Deus manda para o pó da terra e Deus ressuscita do pó da terra. Que Deus põe a pessoa como rei e Deus abate ele como rei. Que Deus exalta o necessitado e Deus abate o orgulhoso. Quem está entendendo? É Deus. Tudo que acontece nas nossas vidas, olha aqui, tem a permissão de Deus. Porque há coisas da nossa vida que nós fazemos com os nossos próprio coração, próprios pés, com as próprias mãos. Então, o resultado que nós temos é o resultado das nossas próprias atitudes que nós tomamos. Então, Deus permite que até as coisas negativas e ruins aconteçam sobre nós. Deus permite. Quem está entendendo? Então, Samuel, quando ele era, olha, ele era menino, eu penso que ele devia ter 8, 10 anos, os filhos de Eli fazendo aquelas atrocidades, a Bíblia diz que Deus quis matar Eli, porque Eli não honrava Deus, Eli honrava os filhos dele, não pegava uma cinta e corrigia os filhos, não colocava de castigo, não puxava a orelha, não fazia eles honrar a Deus, respeitar as coisas de Deus, deixava de qualquer maneira. Então, a Bíblia diz que Deus quis matar os seus filhos,
Mas naquela hora, ainda não tinha acontecido isso. Então o que acontece? A Bíblia diz que Samuel estava dormindo. E Deus chamou Samuel pelo seu nome. Samuel, Samuel. Ele era inocente, não conhecia as coisas de Deus ainda, não tinha experiências com Deus, era uma criança. Então, ele acordou e por 3 vezes ele foi até Eli. E ele chegava e Eli que estava dormindo, roncando, e falava: Senhor, o senhor me chamou, eis-me aqui. E Eli fala: não te chamei não, vai dormir. Então, pela 3ª vez, Eli entendeu que Deus estava chamando Samuel. Na 3ª vez, ou na 4ª vez, ele disse assim: olha, quando você ouvir chamar o seu nome, não venha até mim. Você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, foi ali a primeira vez que Deus falou com Samuel, menino ainda. E Deus deu a Samuel uma visão e palavras de tudo que Deus havia de fazer com Eli e a sua casa. Coisa triste, pesado. Deus ia cortar a existência dele da face da terra, não ia ter mais semente, não ia ter mais descendência, não ia ter mais, por causa do pecado de Eli. E eu li um texto aqui, você sabe que antigamente você matou o boi de um amigo, então você tinha que pagar por aquilo, era olho por olho e dente por dente. Então você matou o boi do amigo, você tinha que, além de pagar a pessoa, você tinha que fazer um sacrifício por expiação do seu pecado. E eu li na Bíblia que fala assim, abre aí, capítulo 3. Verso 13 e 14. Depois você traz um cafezinho aí para mim, um cafezinho com leite. Quem achou aí, Capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa. Deus já tinha falado para Eli. Eli ainda estava como sacerdote. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Diga assim, ele sabia muito bem. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, sabe o que é execráveis? Incorrigíveis. Não corrigia seus filhos. Fazendo dos seus filhos execráveis, obrigado, irmão, não os repreendeu. Vocês estão entendendo, não? Eu queria tanto aprender a pregar só o que está na Bíblia, irmãos. Eu queria aprender a pregar só o que está escrito na Bíblia. Mas eu vou conseguir ainda um dia. Aí, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra aí. Eu ainda vou conseguir pregar só o que está escrito na Bíblia. Quem está entendendo? Então, o que ele não fazia com seus filhos? Não repreendia, não corrigia. Olha o verso 14. Portanto, jurei à casa de Eli, a toda a sua família, que nunca, jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. Quem entendeu isso aí? Eu acabei de falar que quando uma pessoa matava um boi, o que ela tinha que fazer mesmo? Ela tinha que pagar o boi, que ela matou o boi de alguém, e ainda fazer um sacrifício pelo seu pecado. Então, o sacrifício do seu pecado, um animal que ele fazia como sacrifício, perdoava o seu pecado, apagava a sua iniquidade, foi perdoado. Só que por causa dos pecados dos filhos de Eli, Deus falou assim, eu já julgarei a sua casa.
ela será extinta. E eu jamais receberei sacrifício de expiação do seu pecado. Eu não vou receber. Quem está entendendo? Louvado seja Deus, que Deus mandou Jesus Cristo para morrer na cruz por nossos pecados. Então Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados e dos seus pecados, os nossos pecados. Então Jesus, olha aqui, foi o último sacrifício vivo. Como é que era um sacrifício antigamente? Trazia um bode, segurava ele pelo chifre ou pela barba e pegava a faca, ele vivo, pegava a faca e passava na jugular dele, assim, ó, e cortava a jugular dele e ele ia morrendo, sangue derramado. Isso era um sacrifício vivo, não levava animal morto, levava animal vivo. Jesus foi o único sacrifício vivo e o último que Deus aceitou para pagar e perdoar os nossos pecados. Quem está entendendo? Então você não precisa ir na macumba, fazer sacrifício com bode, fazer sacrifício com galinha, você não precisa fazer simpatia, porque Jesus já morreu na cruz por nós. Então, não tem que fazer sacrifício, mas tem que aceitar Jesus no coração e segui-lo. Diga amém. Diga graças a Deus. Então, Deus não ia mais aceitar sacrifício nem oferenda de alimentos por causa do pecado deles, amém? No verso 19 diz assim, ó: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras deixou cair por terra. Quem está entendendo? Vou ler de novo. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu. Põe a mão no ouvido assim, ó, e leia ainda, ó. E conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Quem está entendendo isso aí? Então, olha aqui, ó, vou dar um exemplo. Deus não levantou Saul como rei. O reino dele foi confirmado ou não? Eu vou falar de novo. Deus não levantou Saul por rei? Sim. E o reino dele foi confirmado ou não? Não. Então, tudo que Deus faz, Deus levantou Wagner por pastor auxiliar. O seu ministério tem que ser confirmado. Quem está entendendo? Porque ele está sendo experimentado. Eu ungi uma pessoa aqui, treinei uma pessoa aqui, no meio do caminho ele, ó, na hora que ele foi experimentado, ele, ó, então ele não foi o quê? O que essa pessoa não foi? Confirmado. Então, você está aqui, você precisa ser confirmado. Como Samuel, com o tempo, foi confirmado pelo Senhor e pelos homens. Quem está entendendo? Samuel foi confirmado por Deus e pelos... Todo Israel viram que Samuel era confirmado pelo Senhor. Então eu sou o pastor aqui da igreja. Eu estou confirmado, mas eu preciso estar sempre sendo confirmado. Está entendendo isso? Como que eu sou fiel? Confirmando a minha fidelidade.
Como que eu sou santo? Confirmando a minha santidade. Como que eu sou obediente? Confirmando a minha obediência. Quantas vezes eu tenho que errar para ser desobediente? Quantas vezes eu tenho que errar para ser pecador? Quantas vezes eu tenho que trair minha esposa para ser adúltero? Então, eu só posso usar essa palavra fiel se eu estiver sendo confirmado por ela. Quem está dentro? Está entendendo? Então, Deus nos unge e o tempo nos confirma. Você está entendendo? Eu vou chegar um dia, 50, 60 anos de casado, se Deus permitir, e lá na frente vou poder dizer assim, ó, eu sempre fui fiel à minha esposa, até que a morte nos separe. Então o tempo vai confirmar se eu fui ou não. Quem está entendendo? Então a palavra, olha aqui, irmãos, tem que ser confirmada por Deus. Eu tenho que pregar e aquilo que eu prego tem que ser confirmado por Deus. Por isso que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. O verso 21 diz assim, ó. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Escuta o que eu vou lhe dizer, meu irmão. Eli estava vivo, e Deus já não falava mais com Eli, falava só com Samuel. Quem está entendendo isso aí? Você entendeu isso que eu falei? E Deus continuava o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra. Quem está entendendo isso? Deus confirmava e Deus continuava. Entendeu, Magda? Deus ungiu, Deus confirmou e Deus continuou confirmando pelas aparições a ele, quando se revelava pela sua palavra. Não era profecia, eis que te digo, estou vendo isso, estou sentindo aquilo, não. E nem de aviãozinho, não. Pela sua palavra. Continua traindo, continua roubando, continua adulterando, continua mentindo, continua bebendo, continua cheirando cocaína, continua sendo mal educado, continua sendo grosso, continua sendo vagabundo. E está rodando, vem na igreja, rodopeia, não é dizimista, não é obediente, mas tem um cu de avivamento, rodeia até de jogar a cadeira para cima. Isso não é conversão. Isso é meninice, infantilidade. Eu sei que acontece isso, e eu acredito. Mas eu acredito que quando isso é de Deus, isso traz resultado. Isso traz amadurecimento. Nossa, você viu o que Deus fez comigo? Ah, eu não posso mais deixar de ser dizimista. Sangue de Jesus tem poder. Que Deus me chacoalhou. Ai, eu não posso mais trair. Você viu que Deus fez comigo? Ai, Deus me jogou para lá, para cá. Eu senti Deus, eu tenho que parar com isso. Tem que haver mudança. Você está entendendo? Tem que haver mudança, amadurecimento. Você vem na igreja, aprendeu hoje, amanhã você tem que pôr em prática, amadurecer. Diga amém, diga aleluia. Então, um dia, Samuel ficou velho. Você vai ficar velho também um dia. Está entendendo? Eu já tive 15 anos. Aí, ó.
Eu tenho uma foto lá do quartel, que eu estou vestido de farda assim, eu tinha até cintura. Tenho foto lá, cinturinha, tirei uma foto assim e tal. Eu já tive 18 anos. Então Samuel envelheceu. Olha aqui, Samuel ficou velho. E Samuel, infelizmente, seus filhos também não andavam nos caminhos do Senhor. Faziam as coisas erradas. E diz a Bíblia que eles se corromperam. Eles também, a culpa não foi do pai. Então, olha aqui, presta atenção. Samuel estava velho, mas Samuel ainda estava atuante. Samuel ainda era o profeta, o sacerdote. Mas o povo que começou a ver os filhos dele a andar errado, se reuniram e chegaram até Samuel e disse assim, ó, seus filhos são assim, ó. Nós não queremos mais, e não que, ó, o senhor está velho. O senhor está caído, está derrubado, cabelo branco. Ó, nós queremos que o Senhor unge para nós um rei. Nós não queremos seu filho aqui. Olha aqui para mim. Eli estava de bem com Deus? Samuel tirou ele? Mas os homens tiraram Samuel do poder. Eles foram até Samuel e falaram assim, ó, Samuel, nós queremos que você unge para nós um rei no lugar de você. Samuel ficou triste, porque o governo era teocrático, era governo de Deus. Deus falava e o profeta mandava, a vontade de Deus. Então, ia deixar de ser teocrático, domínio de Deus, ia ser dominado por homens. Então foi ali que foi ungido Saul. Como que foi a unção de Saul? Saul, pai dele, cuidava de mulas, diga mula, não era cavalos, mula. Um dia, as mulas se perderam, e as mulas era o ganha-pão da família de Saul. As mulas se perderam, e eles ficaram desesperados, e uma pessoa disse assim, olha, tem um vidente. Naquela época, a própria Bíblia fala assim, ó, naquela época, o profeta era tido por vidente. Vão até ele. Ele vai dizer onde estão as mulas. Então, eles foram até Saul, foram até ao encontro de Samuel, e no caminho eles disseram assim, mas como que a gente vai até esse homem de Deus? Abre a sua Bíblia no capítulo 9, verso 6. Vou ler rapidamente. Hoje eu não estou com pressa de acabar o culto. Está dizendo assim, ó. Porém, ele lhe disse, eis que há nessa cidade um homem de Deus e homem honrado. É tudo quanto diz, honrado é. Tudo quanto diz, sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço, eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse, eis que ainda se acha na minha mão 1/4 de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Verso 9, antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, não é macumba nem nada,
dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Quem está entendendo? Então, foram. E chegando na cidade, perguntaram à mulher aonde que se achava. Verso 12 diz assim, ó: e elas lhe responderam. Verso 12. E elas lhes responderam e disseram: sim, eis aí o tens diante de ti, apressa-te, pois porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Quer dizer, ele fazia o sacrifício, o povo estava esperando ele. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, vírgula, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. Quem é que abençoa o sacrifício? Quem é que abençoa o sacrifício? O profeta. Estava esperando ele chegar. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora que hoje os achareis. Então, era um costume bíblico. Ninguém comia antes do sacerdote chegar. E antes do sacerdote chegar, a Bíblia diz que tinha a porção do sacerdote. A comida dele era separada. Depois comia a família, depois comia o povo da cidade. Quem está entendendo isso aqui? Está entendendo, Ronaldo? Entenderam ou não? Então, era o costume: olha, eu vou lá na casa do profeta. Então, o que nós temos para levar para ele? Nós vamos honrar ele com o quê? Tem um pão aí, uma rosca para levar lá para ele? Nós vamos chegar lá de mãos vazias? Era o costume. Quem está entendendo? E quando eles iam sacrificar, porque era sacrifício, hoje não tem sacrifício. Era Samuel que abençoava o sacrifício. Não adiantava fazer o sacrifício sem o profeta abençoar. E ninguém comia antes do profeta chegar. Quem está entendendo isso aí? Está entendendo, irmã? Então fala: estou entendendo. Amém. Então, no capítulo 10, verso 1, diz assim, ó. Diz assim, ó: então tomou Samuel um vaso de azeite. O que ele pegou? E lhe derramou sobre a cabeça de Saul, e beijou-o, e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Então, Saul foi ungido rei. Diga rei. Quem ungiu Saul? Então escute. No Brasil, o governo é democrático. O povo coloca o presidente por voto. No governo de Deus não era assim. Deus colocava um homem sob o governo do povo. Então o rei foi colocado na frente do povo, mas ungido pelo seu profeta. O rei só tinha poder e autoridade depois que o profeta derramava óleo sobre ele e orava por ele e o abençoava. Quem está entendendo isso aqui? Então escute: o governo está debaixo da autoridade da unção de Deus. Diga amém. Romanos 13 está escrito assim: que não existe autoridade alguma que não seja dada por Deus. Seja boa, seja ruim, toda autoridade que existe, ela foi dada por Deus. Quem está entendendo? Às vezes, não, mas ele foi colocado ali por causa do voto do povo.
mas é a permissão de Deus. Está entendendo? Ah, mas aquela minha professora é tão chata. Foi Deus que colocou ela lá. Nossa, mas eu não aguento esse pastor, só fala de dízimo e oferta, não sei o quê. É Deus que colocou ele lá. Vai se ver com Deus. Quem está entendendo? Então escute. Verso 9, verso 8 agora, verso 8. Verso 8. Eu estava dizendo assim, olha, que Samuel ficou velho, não ficou? Não ficou velho? O que o povo falou? Nós não queremos que você reine sobre nós. Levanta um rei, unge um rei sobre nós. Não queremos mais o Senhor sobre nossa liderança. Olha o que está escrito aqui, ó, capítulo 8, olha. O verso 3 em diante diz assim, ó, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Tudo isso aqui é vaidade. Quem está entendendo? Suborno, aceitar dinheiro, avareza, tudo isso aqui envolve vaidade. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe, eis que já está velho, teus filhos não andam pelos caminhos dos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem em todas as nações. Verso 6, porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Verso 7, presta atenção. E disse o Senhor a Samuel, olha aqui, eu vou encerrar a mensagem com isso aqui agora. Ó. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo, Samuel, em tudo quanto eles te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes, a mim me tem rejeitado, para que eu não reinar sobre eles. Conforme todas as palavras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Então, olha aqui, ó. Deus levantou Moisés. Moisés morreu, assumiu Josué. Deus levantou Josué. Josué morreu, levantaram-se juízes. Samuel foi um juiz. Samuel envelheceu. Samuel ele tinha que morrer servindo a Deus, observando os filhos, vendo se o filho estava tudo bem, tudo jóia. Mas negaram Samuel, porque Samuel envelheceu. Então Deus falou para ele, Deus falou para Samuel assim, Samuel, ora por eles e coloca um rei sobre eles. Mas eles vão ter que saber que eles não rejeitaram você. Eles rejeitaram a mim. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Estão rejeitando a minha presença. E tudo que eles estão fazendo vai ter consequências. Então escute, eu disse que no começo do culto, eu ia ensinar uma coisa para vocês, que você não é obrigado a fazer, mas se você fazer, você vai ser abençoado. Se você fazer, colocar em prática, você vai ser honrado, porque é bíblico. E a Bíblia é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Que quando tinha sacrifício, ninguém sentava para comer antes de Samuel chegar. Quando foi ungir o rei Davi, Samuel foi lá na casa do seu pai Jessé, passaram todos os filhos na presença de Samuel, enganou até Samuel, por causa dos olhos. Enquanto não chegou Davi, não se assentaram para comer, por causa da honra. Eu não sei que Deus que você tem servido, que Bíblia que você tem seguido, que ministério que você tem seguido, eu não sei que cabeça que você está seguindo, quem as pessoas que você está sendo orientado,
Mas a minha Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem merece honra. Dar glória a quem merece glória. Dar tributo a quem merece tributo. Dar amor a quem merece amor. Dar honra a quem merece honra. Quando eu vou fazer um casamento, é o pastor que abençoa o casamento. Eu vou fazer um batismo, é o pastor que abençoa o batismo. Eu vou fazer um aniversário de 15 anos. As pessoas chamam, é lógico, cristão, né? Quem é temente a Deus, né? Antes de partir o bolo, chama-se o pastor para orar e abençoar o bolo, abençoar a vida da pessoa, porque isso é digno. Eu vou fazer um casamento, eu vou fazer uma festa, meu filho vai fazer uma festa. Então, eu tenho um filho de 15 anos, ele vai fazer uma festa. Eu vou chamar minha família, os convidados, tudo. Vamos supor que eu não sou pastor, não, sou uma pessoa como você. Mas eu frequento uma igreja, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um pastor, eu sou da igreja. Vou chamar um pastor para trazer uma bênção para o meu filho, para a minha casa, para o aniversário. O Romas fez aniversário. Fomos lá na casa, fiz uma festinha lá, e eu orei lá na casa dele, no aniversário dele. Eu fui numa festa de aniversário de uma criancinha, uns tempos atrás aí, cheio de gente, eu estava lá na casa. Você acredita que a pessoa não me chamou para fazer uma oração? Não sei se ela teve vergonha, eu não sei. Não me chamou. Perdeu a bênção. Quem perdeu foi ela, não foi eu. Eu continuo sendo pastor, eu continuo aqui na igreja. Meu filho veio no culto ontem, meu filho veio, está na igreja, está tudo abençoado. Quem perde é quem não faz. Esse dia atrás, a Dinalva, Salinda e a Iara foram lá na minha casa e fizeram, como é que chama? Mingau à baiana? Angu à baiana. Quase que eu perdi a cirurgia bariátrica. Foi lá, elas falaram, nossa, vamos fazer isso aqui para o pastor, para a pastora? Vamos, e foram lá, fizeram, eu comi angu a semana inteira. Irmãos, deixa eu falar para você. Quero você entender bem o que eu vou falar para você. Eu fui igualzinho você. Eu não sou diferente de você. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de carro bom, eu gosto de comer bem, eu gosto de ser graciado, eu gosto de ser honrado. Igual você. Eu sou igual você. Eu não sou diferente de você, não. Sou farinha do mesmo saco. Mas eu não pedi para ser pastor. Quando eu era jovem, eu tinha o sonho de trabalhar nos Estados Unidos. Eu tenho até hoje um passaporte, está lá em casa, meus documentos, com a foto que eu tinha 18 anos, e eu nunca fui para os Estados Unidos. E eu tinha dinheiro para ir, pagar passagem, tudo certinho. Deus mudou a minha história. Eu queria ir para os Estados Unidos trabalhar para ganhar dinheiro e fazer minha vida. Deus mudou, mas não consegui ir. Eu tinha vontade de ser vendedor. Fui vendedor de imóveis. Fui vendedor de carro na Volkswagen. Eu fui vendedor na Pousonda de motos. Fui o maior vendedor de motos de Pouso Alegre. Até hoje eles falam do meu nome lá na Pousonda, na Honda, quando vão ensinar sobre consórcio. Ganhei viagem, tudo de graça para Manaus, tudo de graça, o melhor hotel da América Latina, tudo de graça por causa que Deus me honrava. Sempre fui dizimista, sempre fui ofertante. Eu fui vendedor de viajar sem saber para onde ir, ia e voltava, normal, tudo certo. Deus me guardava na viagem. Quantas vezes eu viajando, eu tinha até vontade de pecar, não consegui. Vou falar a verdade, eu tinha vontade. Um homem sozinho num carro viajando, vocês não dá vontade de pecar? Ou vocês são super santos?
Mas Deus me guardava. Deus me guardava de pecar. Tudo que eu tive vontade de ser, eu fui. Fui dono de comércio 2 vezes. E eu nunca pedi para ser pastor. Mas Deus me fez pastor. Minha esposa, quando foi namorar comigo, lá na igreja, falou que queria casar com o pastor. Eu não era pastor. Nem namorado dela eu era. Então, aprenda a honrar o pastor. Ninguém é obrigado a fazer isso, ninguém. Mas quem faz é abençoado. Está entendendo? Eu não estou falando de dízimo e oferta, que dízimo e oferta você dá aqui no altar. Honra é outra coisa. É outra coisa. É fazer questão. Está entendendo? Eu sou pastor da igreja. Mas se eu não fosse pastor, eu fosse uma pessoa normal, um membro da igreja, eu fosse fazer uma festa de aniversário, eu ia chamar o meu pastor para ir orar na festa do aniversário do meu filho. Com certeza, eu sou crente. Absolutamente certeza. Como eu sempre fiz, a vida inteira. E hoje, de vez em quando, ainda me chamam na casa dos familiares da minha esposa, que são católicos, e ainda alguns me chamam para orar na hora do almoço, em festas, em construção. Tem um cunhado dela que ele fala assim, olha, a minha casa foi debaixo de oração. E ele fala assim, ó, e se não fosse a oração do Giovanni aquele dia, o Ronaldo que foi lá ajudar a pegar aquele concreto lá, nós não dava conta. Você lembra, né, Ronaldo? Então, que a sua vida, meus irmãos, ela seja regada de oração, confirmado por Deus e pelos homens, e continuamente sendo confirmado por Deus e pelos homens. Então eu estou aqui por Deus, mas também estou aqui pelos homens. Quem está entendendo? Então Deus continua me confirmando e continua se manifestando através da minha vida. Se você quiser me honrar, amém, glória a Deus, amanhã é segunda-feira, vou continuar do mesmo jeito. Se você não quiser me honrar, amanhã também é segunda-feira, continua a semana do mesmo jeito. Essa é a palavra para você nessa manhã, amém? E que esta palavra seja para você contar para o teu irmão que não veio, para a tua irmã que não veio, o cristão que não veio. Você vai falar, meu Deus, a palavra de domingo, você vai até balançar a cabeça, ó, sangue de Jesus tem poder. Conte e divulgue, para que esta bênção não fique só retida em você. E quando você for num lugar, que está todo mundo lá, e não está o pastor da sua igreja, tem algo errado. Fica de pé no seu lugar. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu oro nesta hora por causa desta palavra, para que o Senhor retire de nós a iniquidade do erro. Às vezes nós erramos sem conhecer. Então o Senhor tem que nos perdoar, é digno. Quando nós erramos sem conhecer, é digno o Senhor nos perdoar. Como um dia eu também pequei contra o meu líder, e eu, ó Pai, eu pedi perdão e o Senhor me perdoou. Então, ó Pai, eu oro por todos nós aqui, que um dia, no passado, talvez até no presente, talvez até no futuro você pensasse em fazer algo assim, que o Senhor nos perdoe antecipadamente, que o Senhor nos ajude a fazer as coisas certas, as coisas corretas, em nome de Jesus. E sabendo, ó Pai, que a bênção de Deus está sobre esta igreja,
sobre a minha vida, sobre a vida dos pastores, especialmente da minha esposa, a pastora Tatiana. E, ó Pai, que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Feche os seus olhos ainda, vou dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Amém. Bata palmas para Jesus. E por favor, não vá embora sem tomar um cafezinho que eu fiz com amor e carinho para vocês.